As inovações do e-commerce. Eu sou Bruno Lauter-Jung e estou apresentando o TI Inside Talk. Antes de eu apresentar todo mundo e a gente dar início ao nosso episódio, queria agradecer todo o pessoal do estúdio Vida Moderna que pôde providenciar todo esse espaço e equipamento aqui pra gente. Bom, estou aqui com convidados de peso, não vou anunciá-los, eles vão falar um pouquinho o nome deles para vocês e as empresas, mas a gente vai tocar no assunto justamente que é essa inovação no e-commerce. E eu queria saber daí de vocês, pessoal, que se apresentem e falem como vocês acreditam que a inovação afeta esse setor. Bom, vou começar por aqui então. Meu nome é Márcio e eu sou responsável pela área de e-commerce D2C, na verdade, e-commerce e marketplace, na ASUS há 8 anos. Estou nesse negócio de e-commerce já desde... Eu não digo desde o começo, né? Porque o começo acho que foi um pouquinho antes dos anos 2000, mas eu comecei no e-commerce em 2003 ou 2004, né? E passando por várias empresas aí multinacionais de grande porte. E agora, nesses últimos anos, então, implementei lá o e-commerce na ASUS, mais recentemente toda a operação de marketplace, né? E é isso, Bruno. A gente tá atuando aí nesse mercado, né? Que eu diria que a inovação, ela é a alma da coisa, né? Ela é a alma da coisa toda. Boa. Bom, eu sou Rodrigo Rico. Acho que é um prazer estar aqui com todo mundo. Pessoal muito bom aqui. O JP já tive com ele em outros eventos. Eu sou fundador e diretor-geral da Octadesk, plataforma de atendimento. A gente está embarcando muito a AI, então acho que o mercado inteiro está falando disso, né? E quando a gente fala sobre inovação, a gente, assim, o que eu enxergo muito sobre inovação é buscar novas formas de resolver os problemas que existem ali dentro da tua operação. Tornar a empresa mais competitiva, enfim, acho que são N caminhos ali que a inovação traz. Então, são novos caminhos para poder trilhar ali um resultado completamente diferente. Acredito muito, né, no poder da tecnologia. Acho que a gente tem alguns saltos, né? Acho que na evolução da tecnologia em si, que ela proporciona, acho que, uma ruptura no modelo, ou seja, uma mudança de curso no modelo. E isso está acontecendo agora, principalmente com AI generativa. Acho que é um baita de um salto. Acho que muita coisa vai ser transformada em todas as indústrias, né? A gente vai falar bastante de e-commerce aqui, mas acho que em todas as indústrias elas vão sofrer bastante com uma transformação. E a gente tem uma outra pecinha super importante na equação toda, que é o consumidor. Porque quer queira, quer não, nós, na pessoa física, nós consumimos tecnologia também e gostamos de algumas coisas. Gostamos de ser atendido de uma determinada forma, comprar de um determinado jeito. E eu acho que aí entra muito da empresa começar a entender o que a inovação pode trazer de benefício para esse consumidor que somos nós, no final das contas. É isso aí. Bom, eu sou o JP. O Rodrigão comentou aqui, a gente já participou de umas, né, Rodrigão? É isso aí. Eu sou diretor de marketing hoje da Semantics, que é uma das principais empresas aí de dados e IA da América Latina. É uma empresa com 12 anos aí, que tem um histórico bem bacana, passou por muitos setores, e um dos principais, sem dúvida nenhuma, é o varejo. A gente nasceu inserido no varejo, muito, muito bem estruturado nisso. Eu, mais do que a Semantics, né? Eu nasci literalmente no varejo, então comecei a trabalhar com 17 anos. Numa grande rede varejista, e passei aí por várias outras. Então passei por ramo de têxtil, supermercadista e por aí vai. Sou apaixonado por varejo. Acho que quando o bichinho do varejo pica, né, Rodrigão? Não tem jeito, não tem quem escape. E hoje a minha dedicação dentro da companhia é gerar modelos de IA para todos os mercados, e um mercado com potencial grande de automação e processamento, sem dúvida nenhuma, é o de e-commerce, né? Perfeito, pessoal. Quando o cliente olha de fora o e-commerce, ele acha que é um cliquezinho no botão e acabou, já chega. Daqui um dia vai estar na minha casa. Mas não, é um processo com várias etapas e a tecnologia influencia em todas essas etapas, né? Eu queria saber na questão, primeiro, pelo relacionamento com o cliente, né? Que tecnologias hoje vocês avaliam que são as mais úteis para ter um bom relacionamento e como utilizá-las, né? Como que vocês têm feito esse uso aí? Eu posso comentar um pouquinho, né? A gente tem o consumidor sempre como... O consumidor, na verdade, ele driva um pouco o desenvolvimento da tecnologia, né? A tecnologia, ela vem sempre para atender alguma demanda, algum desejo do consumidor de ser atendido, aí no caso, né? De ser atendido de uma determinada forma.
Então, a gente passou por várias fases, né, de como atender um cliente, né, como atender o consumidor. E hoje toda essa inteligência artificial... desculpe. Artificial. Toda essa inteligência artificial, né, ela traz uma possibilidade muito grande, né, de poder, antes de atendê-lo, né, conhecê-lo antes, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto importante, porque antes a gente normalmente ligava quando precisava de um tipo de atendimento, né? Ligava e ninguém conhecia a gente, né? Quer dizer, as empresas não conheciam quem estava ligando ali, né? E hoje é um pouco diferente. Quando o consumidor ele liga, você já tem uma visão muito clara, né, dele, e às vezes a gente sabe mais dele do que ele imagina, né, que a gente saiba. E isso se traduz numa capacidade muito grande de poder atendê-lo e interagir com ele de uma maneira muito satisfatória, né? Sim. Eu vejo exatamente isso. Eu vejo uma evolução até da questão da tecnologia no relacionamento com o consumidor. A tecnologia ela vem evoluindo num sentido de buscar uma personalização e um contexto mais adequado para fazer um relacionamento com o cliente para garantir principalmente o engajamento, né? Acho que lá atrás a gente tinha uma questão de ser muito generalista, né? Era tudo feito para todo mundo da mesma forma, né? Então, era novidade. O e-commerce ele acabou virando meio que um copy-paste do que era o varejo, né? Então, eles tentaram adaptar o varejo dentro do digital. E aí começaram a perceber que, poxa, não é bem essa estratégia, não posso levar simplesmente daqui para cá, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V que vai funcionar. E aí eu acho que se passou a entender um pouco mais a necessidade de personalizar os caminhos. Então acho que um dos grandes pontos que a tecnologia permitiu, e aí pegando um pouco do ponto que foi falado, é realmente você conseguir entender melhor quem é a pessoa que está do outro lado. Por quê? Porque dependendo do canal que você chegou, dependendo do teu momento, do grupo que você pertence, aí eu acho que tem uma questão bem forte de dados para você falar, aqui eu acho que o Bruno ele faz parte desse grupo que tem essas características, e aí nisso eu consigo me conectar contigo de uma forma completamente diferente, levando questões muito mais contextualizadas. Então, acho que expor produtos que façam de fato sentido para você. E aí as lojas começaram a se adaptar nesse sentido para criar uma experiência muito mais rica. E lógico, eu acho que a questão toda do atendimento, principalmente do atendimento imediato, isso permite com que as lojas busquem muito mais eficiência na conversão. Então, chat online, bot, AI, o que for ali, na tratativa com o cliente, desde que isso seja feito com muito contexto e buscando a personalização sempre. Eu acho que a gente viveu algumas eras, né? E isso foi muito legal. Então, a primeira grande era que eu tive a oportunidade de viver dentro do e-commerce foi a era do e-commerce panfleto, né? Então, a primeira onda foi, vamos transformar o e-commerce num catálogo. Então, pegou a loja física drivava uma estratégia e o e-commerce era um grande catálogo para essa estratégia. A segunda foi onde o e-commerce passou a ser par de definição de estratégia. Então, eu tenho coisas que funcionam no digital que não funcionam no físico e vice-versa, e passou a ter essa visão. E hoje é totalmente o contrário, né? Então, o digital hoje, o e-commerce, ele me dá a possibilidade de entender comportamento do cliente de uma forma que a loja física nunca vai me dar. Então, o e-commerce passou a ter a responsabilidade, de fato, de drivar a loja física para quem vive esses dois mundos, né? E quando a gente fala de personalização, também a gente viveu nessas eras todos esses volumes, né? Então, eu tinha primeiro as campanhas super generalistas, então era 5% de desconto no produto X para todo mundo. Aí começaram a pensar de que, cara, peraí, não é todo mundo que usa esse produto. Então, como é que eu trabalho isso? Não, então vamos cortar pela metade e vamos dar 10% de desconto para o público que usa isso. E hoje a gente consegue, e hoje a tecnologia acaba permitindo isso, inteligência artificial e infraestrutura, né? Então, o advento das clouds, o crescimento delas, tudo acabaram permitindo que a gente consiga chegar no nível da hiperpersonalização que a gente tanto fala hoje, que é uma das palavras mais hypadas do momento, né? Que é o quê? Eu uso de tecnologia para, de fato, conseguir fazer o atendimento para uma pessoa específica. Então, a nível de CPF. Eu tive uma passagem por um grande birô e que foi muito legal. E eu tinha esse desafio. Quando eu cheguei, né, o presidente da empresa me chamou e fez, pô, JP, quando eu era pequeno no interior, eu ia no mercadinho do bairro
E o dono do mercado me conhecia. Então, quando eu chegava lá, minhas compras já estavam separadas. Eu tava, ô, fulano, tudo bem? Ó, suas compras já estão separadas. Pega lá no fundo da loja. Ó, inclusive, eu sei que os seus pais recebem só no dia 5. Então, eu anotei aqui no caderninho, dia 5 você passa aqui e me acerta. Eu falei, pô, legal. Não entendi nada da conversa, né? Eu olhava e falava, pô, bacana o contexto. Aí eu falava, então, eu quero isso para 220 milhões de pessoas. Faz acontecer. E é isso. Então, assim, de fato, hoje a gente tem tecnologia escalável que permite hiperpersonalizar o atendimento a um nível de CPF, o que é incrível. E tudo isso, todo esse volume de dados comportamental gerado, eles vêm do e-commerce. Muitos desses dados são impossíveis de se pegar de uma loja física, por exemplo. E essa questão de proteção, né? Porque você acumular um número de dados, como que você protege a sua empresa? Porque vai vir esse fluxo de dados, você recebe informações demais, mas também esses dados às vezes são visados também por cybercriminosos. Como você avalia a situação? Acho que existem alguns pontos. Eu acho que o principal ponto foi o surgimento da LGPD, da GDPR na Europa e depois a chegada da LGPD aqui, que é praticamente uma cópia ali, né? Não tem muito desvio entre um e outro. Ele acabou trazendo algumas questões, principalmente relacionadas a dados sensíveis, né? Então, que é a questão do criar uma camada de abstração de dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados que, de fato, transformam uma pessoa numa pessoa. Então, que criam contexto do que é uma pessoa. Segurança é um fator extremamente importante dentro do modelo de e-commerce hoje. E eu já vi muitos casos de tentativas de invasão, porque é uma baita porta de entrada para se buscar a base de clientes. Então, trabalhar em cima de uma infraestrutura segura, robusta, trabalhar as camadas muito bem estruturadas, né, do seu negócio, de fato vão trazer essa segurança. É um risco que existe, sempre vai existir. Eu brinco que é dev contra dev, né? Enquanto tem alguém de um lado tentando fechar a porta, tem alguém do outro lado tentando abrir. Então vai ser uma briga eterna, mas eu vejo bons caminhos, principalmente agora com o uso de inteligência artificial, para bloquear isso e para conseguir trabalhar dado. Pra vocês terem uma ideia, hoje a gente já fala de nível de dados sintéticos, né? Então, aqui no Brasil ainda muito pouco, mas lá fora já é muito comum trabalhar dado sintético. O que é o dado sintético? São os nossos dados transformados a ponto de serem personas idênticas a nós, mas que não sejam nós. É exatamente isso. Assim. Então, eu crio um personagem que é idêntico a você, mas que não é você. E isso serve como base, porque no fim do dia, o que eu preciso para usar a inteligência artificial e gerar o valor é a experiência e a inteligência do dado, e não o dado em si. O dado em si é o menor dos fatores hoje para se gerar valor, né? Eu perguntar para você, Márcio, como que você vê essa questão? E justamente vocês trabalham junto com outros parceiros também para vender os produtos de vocês. Sim. Quando vocês vão fazer essas parcerias, como vocês levam em consideração essas questões? Então, na verdade são muitos tipos de parcerias, né? A gente tem parcerias para trás, para frente, né? E parcerias estruturais, vamos dizer assim, né? Mas de um modo geral, a gente trabalha o LGPD fielmente, né? ASUS, como uma empresa internacional, então a gente acaba seguindo o padrão europeu na íntegra, né? Isso é bastante seguro, restritivo por um lado, porque eu percebo que até no Brasil muitas empresas não atendem, né, a esse padrão, e o que inviabiliza algumas parcerias, né? Mas é uma preocupação constante e eu concordo 100% com o JP quando ele diz que esse cuidado com o dado, né, ele deve se intensificar porque é sabido que é o petróleo de hoje, então isso só vai se intensificar, né? Quer dizer, eu digo os ataques, as tentativas de ataques e as tentativas de proteção, né? Isso só tende a se intensificar, porque hoje os negócios eles são pensados digital first, né? Então, principalmente com o advento de redes sociais e tal, a partir dali, porque eu tenho uma percepção até, começou a se falar de catálogo, não é só fazendo um adendo, que antes era um catálogo, depois um catálogo digital. Eu tenho uma percepção de que o e-commerce, assim como conceito, ele não teve grandes inovações durante muito tempo, na minha visão.
ele era basicamente um site, né? Uma URL com o nome da loja, ali seções e categorias, produtos e tal. E ele foi assim durante muitos anos, né? Então, com o advento da própria digitalização das pessoas e essa disponibilização e troca de dados, né? De uma maneira muito avançada, isso trouxe uma realidade muito diferente. Então, o dado ele é muito monitorado, mas, né, a gente tem um cuidado extremamente forte, né, com essa parte, e a gente procura se cercar de parceiros que também atendam a todas essas exigências, né? Rodrigo, como que você vê essa questão? Tem uma frase do Homem-Aranha que é muito bom no filme Homem-Aranha, cara. Ele fala assim, grandes poderes acaba trazendo grandes responsabilidades. Né? Então, é muito legal a gente ver todo esse movimento que acabou acontecendo no mercado, muito drivado pelo próprio consumidor. Antes, era muito difícil as pessoas comprarem os tipos de produtos que são comprados hoje no e-commerce. Então, acho que principalmente depois da pandemia, o negócio intensificou muito. Mas os serviços melhoraram muito, né? Então, se você for ver a parte logística do negócio, eu comprar hoje, às vezes eu tenho a entrega hoje mesmo em casa, você está até disposto a pagar mais por isso. Então, a gente começa a entender que o serviço, ele não... O produto é uma commodity, mas o serviço não. Então, isso tudo, acho que a gente está num caminho que é completamente sem volta. É extremamente importante para as empresas terem uma estratégia digital, então é fundamental. Mas a proteção, acho que tem que ser super dobrada, né? Então, e aí vocês estavam falando aqui, eu estava me questionando. Eu falei, pô, legal. Quando a gente fala de grandes empresas que têm recursos suficientes, eles estão super preocupados. Acho que essas empresas já sabem do pepino que ela tem que administrar ali, né? Times de segurança e tudo mais. A gente vê muito isso lá dentro do nosso grupo. Então, setores inteiros voltados para a parte de segurança. E agora... Fiquei pensando em o pequeno, né? O que acontece com o pequeno? Porque a gente está discutindo aqui, poxa, imagina a jornada do pequeno, que ele está lá começando, não tem um time de segurança, tem mal os seus primeiros times ali rodando para poder vender e sobreviver. Fala, pô, o que vem para o pequeno, né? Eu tenho algumas respostas, mas eu queria escutar de vocês, sabe? Vou devolver a pergunta no final das contas. Eu acho que no começo da LGPD eu tive a oportunidade de viver isso muito dentro dos clientes, né? O fato da Semantics atender vários mercados, eu acho que acaba trazendo para a gente um acesso que dificilmente outras pessoas têm, porque a gente está em todos os mercados, em várias empresas ao mesmo tempo. E uma coisa que eu via, Rodrigão, e que é muito comum, assim, é que geralmente a vulnerabilidade do acesso ao dado não está na tecnologia, cara. Na grande maioria das vezes, a vulnerabilidade do acesso ao dado está nas pessoas. Então, quem aqui nunca ouviu uma história do estagiário que gerou um arquivo TXT de senhas ou de salários e colocou num drive de uma empresa? Então, assim, está sempre muito mais relacionado a isso. Então, às vezes as pessoas, na inocência ou na falta de conhecimento, acabam expondo de uma forma muito ingênua, vamos colocar assim, os dados a risco. Então, eu acho que o principal hoje ponto é de fato o que não é possível de se monitorar. Então, é o que eu, JP, humano, tenho acesso via sistema e que eu tenho essa capacidade de extrair e que eu não tomo os devidos cuidados a ele. Perfeito. Eu acho que esse é o principal fator hoje de atenção quando a gente fala independente de porte de empresa. Quanto mais gente, maior a chance disso dar errado. Mas, de fato, eu vejo que grande parte das vulnerabilidades que eu tive a oportunidade de acompanhar sempre foram uma ingenuidade humana dentro de um contexto. E aí você tem muitos aproveitadores que acabam explorando isso, né? É verdade. Eu fico pensando um pouco, Rodrigo, assim, porque quando a gente fala de e-commerce é um universo tão diverso, né? Porque a gente fala de e-commerce, o B2C, por exemplo, o B2B já é outra coisa, outro nível de segurança, né? E aí até para ir para extremos, né? Uma transação, um negócio que é feito via WhatsApp, por exemplo, é um e-commerce também, né? E então, quer dizer, a venda online ali, eu tenho uma ideia de que, pelo menos os casos que eu vejo, né? Posso estar enganando, mas os casos que eu tomo conhecimento de colegas do mercado, em conversas também, é que normalmente o fraudador ele vai na grande, né?
porque tem um esforço ali dedicado, né? Um trabalho, né? De certo modo, um empenho em fraudar. Tem um investimento, né? E normalmente ele vai querer ter um resultado muito grande. Então, eu sei de pouquíssimo. Acho que eu estava aqui tentando lembrar, né? Quando você estava falando, tentando lembrar algum caso de conhecimento de e-commerces e operações online menores que tiveram esse tipo de problema. Talvez tenha até em quantidade e a gente não tenha conhecimento, né? Não chegue ao nosso conhecimento. Mas, assim, Bruno, eu tenho uma percepção de que realmente o foco são as grandes empresas e as empresas que têm, teoricamente, mais potencial, mais capacidade, né, melhor dizendo, de se proteger, né? O que eu vejo muito, aí, só complementando o que o próprio JP falou, é que para os pequenos, na verdade, eles já acabam vindo embarcados em tecnologias que já estão preparadas para evitar esse tipo de coisa. Né? Então, quando a gente fala assim, poxa, onde que está o grande problema? Tá dentro de casa, no final das contas, a questão de governança, de como que a empresa toca aquilo lá. É muito comum você ver pequenas empresas, e no momento que ela está crescendo, então, estágios de maturidade diferente, ela está rampando ali, ela mantém ainda comportamentos de uma pequena empresa. Então, ela já está num estágio médio e ainda com comportamentos de uma pequena empresa. Ou seja, todo mundo tem acesso a tudo, senha para tudo. O estagiário pode baixar a planilha toda. E aí que acontece. Não tem políticas internas, estruturadas e tal. Né? Exatamente. Então, acho que aí está a maior vulnerabilidade do negócio. É um ponto interessante esse troco, Rodrigo, porque a gente da imprensa e tudo mais, não vou citar nomes para evitar polêmicas, mas a gente sabe de muita empresa que cresceu e de fato mantém essa política de segurança e proteção de dados da mesma maneira que manteve quando surgiu. Então é um assunto sério, um assunto delicado. O e-commerce tem algumas dificuldades e mudando um pouco essa pegada e voltando para o atendimento, vou começar perguntando para você, Rodrigo. Eu queria saber aonde que o e-commerce pode acertar no canal de atendimento WhatsApp especificamente, quando que é IA e quando é o atendimento humanizado. Em que momento que vai fazer essa transição? Porque, por exemplo, às vezes o cliente quer falar com um atendente. Eu quero ser atendido por um atendente humano. Perfeito. Ou quero ser atendido por uma IA porque facilita e vai mais rápido. Como que o e-commerce pode entender? Legal. Tem um ponto que eu falo também mais ou menos sobre a evolução de tudo isso, né? É uma pergunta que acaba surgindo constantemente. Eu vou usar bot ou vou fazer atendimento humanizado? A resposta é que você tem que fazer os dois, na verdade, hoje em dia. Se você quer se manter competitivo, você tem que adotar uma estratégia híbrida. Utilizar o melhor do que existe hoje de automação e o melhor do humano. Eu acho que agora, com o advento da generativa, a gente sai daquela fase de bots, que é a árvore de decisão. A segunda fase foi árvores de decisões ali também, mas com um pouquinho mais de contexto e personalização. E agora a gente está entrando, acho que no melhor dos mundos, de tudo que passou até então, que é a gente conseguir criar fluxos de automação e utilizar a AI generativa para isso. Então, pensando numa estratégia de adoção da tecnologia, eu diria que o que é melhor? Tornar a empresa mais competitiva é a adoção da AI generativa. Quando eu penso na adoção, eu tenho 3 grandes camadas aqui. Vou falar 3 passos no atendimento. O nível 0, que eu deveria ter tudo automatizado, então autosserviço para o cliente poder se resolver sozinho. Então, muitas plataformas já vêm com isso meio que embarcado e tudo mais, funciona. E eu tenho o nível 1, então o primeiro contato que vai ser feito e depois um nível especialista, que é mais caro no negócio. O que a gente tem falado muito agora com a implementação de AI em estratégias de atendimento é a transferência de capacidades. Então, no momento que eu tenho um N0, que era autosserviço, eu consigo transferir capacidades do meu N1, que era feito por pessoas com dúvidas mais básicas e tudo mais, para o N0. Isso significa que eu tenho autonomia aqui de responder coisas que anteriormente algumas pessoas estavam respondendo. Aí você fala assim, Rodrigo, mas essas pessoas vão perder o emprego? Não, porque da mesma forma eu transfiro a capacidade de um nível mais avançado para o N1. Então eu acabo empoderando essa pessoa com uma ferramenta como um copiloto, por exemplo, para ela poder ter uma profundidade maior na conversa com o consumidor. Então, tudo isso daqui acaba ajudando no rampeamento de novos colaboradores, dá profundidade, melhora a qualidade e ganha muita eficiência em termos de custo. Por quê? Porque eu estou transferindo questões mais básicas
para a minha estrutura que é mais em conta, que é onde eu tenho as automações. Então, a empresa que não faz isso hoje, de verdade, ela vai sofrer muito com a competição, porque as empresas que estão fazendo, elas estão atendendo melhor e elas têm uma estrutura mais em conta. Então, ela consegue ter ali uma margem de lucro maior no final do dia na operação dela, reinvestir e por aí vai. JP, como que você vê essa questão? Eu vou muito na linha do Rodrigão. Eu brinco, eu falo muito em evento, podcast, nas palestras, que tudo que tem padrão é automatizável. Então eu acho que a linha de segmentação do que transborda para um humano, do que vai para um robô, é de fato tudo que eu consigo padronizar. Então, tudo que eu preciso padronizar, não é nem o que eu consigo, mas eu acho que o que eu preciso padronizar. Ao mesmo tempo que a gente tem essa questão, eu tenho alguns casos até de agentes que a gente criou, de coisa assim, que eu brinco muito, que eu falo assim, eu tenho agente que eu criei que grande parte da minha conta é a senhorinha mandando mensagenzinha de bom dia. Porque ele é tão humano hoje que o pessoal não sabe mais diferenciar o que é um robô do que é um humano. Assim, tá num nível hoje de capacidade de resposta, de interpretabilidade de resposta tão absurda que, de fato, às vezes, até a gente que lida com isso, tem hora que você conversa com o atendente e fala, cara, isso aqui é um robô ou é uma pessoa? Agora eu tô em dúvida. Sabe? Então, assim, você fala, vou soltar uma brincadeirinha, ver como é que ele se comporta, né? Então, você acaba ficando com essa dúvida hoje já dessa capacidade. Eu acho que tudo tem um pró e um contra. Então, quando a gente fala de robô, principalmente de usar esses agentes mais inteligentes hoje, a gente consegue garantir padrão. Então, eles não têm mau humor, eles não querem tirar férias, eles não têm o dia bom e o dia ruim, eles são lógicos. Estão disponíveis na hora que o consumidor quiser. Exato, são modelos matemáticos a qualquer hora. Se ligar meia-noite ou ligar meio-dia, o comportamento dele vai ser exatamente o mesmo. Então, a gente consegue trazer uma capacidade da grande massa. Então, hoje, se me pergunta assim, Jota, cara, onde você colocaria robôs para atendimento? Tudo que é primeiro nível, assim. Tudo que é o nível front da grande massa. Esclarecer dúvida, fazer venda rápida, régua de cobrança simplificada, gestão de entrega. Então, cara, eu quero saber onde está meu produto, em que rua que tá, para onde ele vai. Exato. Esse tipo de coisa que gera massa, ele acaba tendo um custo alto de fazer com pessoas, porque realmente... quando você trabalha 100% manual, a sua despesa cresce junto com a sua receita. Então, meu negócio está crescendo. Eu preciso de muita gente para suportar isso. Então, e hoje, a guerra da margem, né? Eu acho que a guerra da margem é o grande ponto hoje. E aonde está essa vantagem competitiva hoje é, de fato, na automação, né? É no uso de IA para poder dar escala. Então, tudo que tem larga escala, que gera volume de demanda e que tem padrão, eu recomendo fortemente de que se trabalhe com automação e inteligência artificial para dar escala. Márcio, como funcionam os canais de atendimento de vocês hoje? Eu concordo, né, com tudo que os colegas disseram aqui. E só um adendo, né, além da padronização e da agilidade, da redução de custos, você tem a possibilidade de captura de dados muito mais organizados e já praticamente trabalhados, prontos, né? Então, essa, na minha visão, é uma das grandes vantagens que eu vejo, né? A nossa operação, a gente está nessa fase de transição, né? A gente implementou um chatbot há um pouco mais de um ano, um chatbot de pós-venda a princípio, e a gente passou por algumas dessas fases que o Rodrigo mencionou, né? O desafio que eu vejo, assim, que eu traria para a mesa, e eu acredito também, claramente, que tudo que, né, é padronizável, a gente deveria estar passando, né, essa tarefa repetitiva e tal para o sistema, né, para a solução de bot. Entretanto, eu vejo que existem, por exemplo, eu queria trazer para a mesa, por exemplo, uma questão de multicanalidade que está havendo. Então, por exemplo, quando eu vendo num marketplace qualquer, né, eu não consigo falar com aquele consumidor. Apesar dele ter comprado o meu produto numa plataforma de um grande varejista, por exemplo, e se ele deseja falar comigo, eu não consigo falar com ele, né, porque eu não tenho esses dados. Então, aí sim exige... Eu vejo que há um trabalho muito grande ainda do humano, né? Porque a nossa equipe de pessoas que fala com a equipe de pessoas daquele
canal, né, de marketplace. E normalmente, né, essas vendas em marketplace, salvo algumas exceções, elas são muito maiores no ambiente online do que a própria venda da própria indústria, da própria empresa. E para esse caso não há uma solução, né? Eu tô buscando, depois eu vou conversar com os colegas aqui, ver se eu encontro alguma luz, né? Mas a gente está exatamente, Bruno, nessa etapa de implementar. A gente já implementou, agora está numa etapa de implementação de bots para acompanhar o consumidor durante a compra, né? Não é um bot pós-venda, mas é um bot e um live chat também junto, né? Para acompanhar o processo da compra do consumidor durante o processo da compra. Então, a gente está nesse sentido. Acredito que ele é um diferencial ainda, né? Porque eu me pergunto também apesar da gente ter muitas empresas fazendo isso, mas na minha visão tem muito mais empresas não fazendo isso, né? Ainda. É verdade. Né? Então, acho que... Então, ainda hoje, eu acho que ainda é um diferencial. Para quem tá nesse processo, quem está nessa jornada de implementação, ainda é um diferencial. Talvez em pouco tempo, né? Em 2 anos, deixa de ser um diferencial e passa a ser uma obrigação, um padrão, né? Então, mas basicamente é isso, né? Eu concordo, e esse é o caminho mesmo que a gente está adotando na ASUS. Cara, acho que é legal falar, porque a gente estava falando de WhatsApp, né? O WhatsApp é um canal, muitos varejistas, eu vejo, assim, vários clientes nossos recebem muito áudio na operação, muito áudio, né? Então, tem que ter a tratativa também da IA e entender tudo isso. E aí, só para fechar o assunto, quando a gente pensa numa conversa, a conversa é caótica. A gente está aqui, ó. A gente tinha, para quem não sabe, a gente tinha uma pauta estabelecida, não tinha? Tinha, porque já foi, né? Já era. Então isso aí já foi, é passado. Isso é conversa. No final das contas, essa é a conexão que a gente precisa fazer com as pessoas. O que antes um humano conseguia fazer muito bem. Agora, com a generativa, eu consigo colocar ele ali e entender esse caos que joga para cá, joga para lá, e eu consigo atender. Antes eu tinha que ter fluxos pré-definidos, então engessava a operação. E agora a gente tem que usar o melhor da automação junto com essa conexão que é possível fazer. Ou seja, utilizar o melhor da automação, da tecnologia, e quando necessário, se necessário, eu transbordo para um humano que ele vai estar mais capacitado em atender melhor. Então, por isso que acho que a combinação aqui é muito forte. E eu creio também que o começo da implantação, né, desses bots era uma solução um tanto primária, né, vamos dizer assim. E aí você imagina, né, eu ficava pensando a época, né, que o consumidor, o cliente de um modo geral, ele não quer falar com ninguém, né? Quer dizer, normalmente quando ele vai ligar lá é porque ele tem um problema que ele acredita que ele não deveria ter tido, né? Então, ele já não liga, já liga ali numa vibe, né? Ali já meio quente. E os primeiros sistemas que tinham, e que eu vejo ainda ser usado, acho que vocês podem dizer melhor, mas e a experiência de consumidor, né? Assim, algumas soluções ainda muito primárias, no sentido de que você percebe claramente, sabe, JP, um pouquinho o contrário do que você disse, né? Mas assim, você percebe claramente que é um robô ali e que é um robô mal resolvido, porque ele não resolve o que precisa resolver. E eu percebo isso em grandes empresas, né? Não são serviços de pequeno, mas de grandes empresas e que eu tenho absoluta certeza que investiram um caminhão de dinheiro naquilo, né? Então, eu acredito que muito também do avanço disso, para concluir, para que isso se torne um padrão e tal, passa por uma melhoria desse serviço, porque o pequeno, né, o pequeno e o médio empreendedor, a pequena e média empresa, ela, para fazer essa transição do humano para o bot, ela quer ir para uma coisa que seja melhor, né? Exato. Do que ela está prevendo. Então ela não vai, enquanto o acesso dela for a essa solução um pouco mais primária, né? Eu creio que não vai acontecer,
Né? Vai acontecer quando ela tiver possibilidade de implementar uma solução no nível que os colegas comentaram, né? E aí sim... Até porque, né, no final do dia, hoje, o diferencial do pequeno é esse nível de atendimento hiperpersonalizado. Né? Então, assim, se ele não puder, de fato, trocar por uma automação, por uma IA, ou o que quer que seja, que entregue minimamente a mesma coisa que ele está entregando, já que a base dele não tem um volume significativo para ele precisar dessa automação, não faz sentido. Eu acho que é realmente nessa linha. O que eu vejo muito das grandes, e esses bots ainda muito antigos ali, né? Isso é uma das coisas... É um movimento que, inclusive, preocupa muito hoje o mercado de IA, assim. As empresas, e principalmente no Brasil, têm a mania de construir dentro de casa, né? Então, eu vou construir a minha IA. E muitas empresas têm capacidade financeira de sustentar esse tipo de coisa e ok, funciona. Só qual que é o problema? A tecnologia evolui. E cada dia que passa está evoluindo mais rápido. Então, o que acontece? Cara, de um mês para o outro hoje, você tem sistemas que você investiu milhões que viraram legado. O tentar fazer dentro de casa, quando isso não é o meu core, ele traz esse risco. Então, assim, investir nisso no GPT-2, lá... E que parece tão longe, né? Há 2 anos atrás. Há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, tinha o GPT, já existe de longa data. Era o GPT-2, que era muito orientado às árvores, né? Então, como é que ele funcionava? Basicamente, ele se posicionava através de palavras-chave. Então, eu montava uma frase desse tamanho, ele captava 3, 4 palavras, e ele deduzia que aquilo era a composição de uma frase e ele te entregava uma resposta. Hoje, o GPT-4 e por aí vai, né? Já os LLMs mais avançados, eles têm a capacidade de interpretar contexto. Então, eles entendem de fato a frase inteira e te trazem... E eles trazem essa resposta orientada à pergunta que foi feita de fato. Então, isso traz uma comunicação de forma muito mais humanizada. Então, imagina assim, que um bot desse de atendimento hoje, ele pode te entregar a mesma experiência que o seu chat GPT te entrega. Porque no fim do dia é a mesma coisa por trás. Sim. O que muda? É que aqui eu tenho um cara treinando com sei lá quantas milhões de pessoas o dia inteiro, um robô, e o cara do varejão lá, do e-commerce, ele criou o bot dele uma vez, treinou com a massa de dados que ele tinha e ele vive com aquilo. Então, assim, isso acaba trazendo essa experiência diferenciada, independente do tamanho, né? A IA, ela é um bebê. Então, ela fala o que você ensina. Se você ensinou pouco, ela vai ter uma linguagem super limitada. Se você treinar muito e ensinar muito, ela vai se comunicar como nós nos comunicamos. É um pouco disso, sabe? Eu vejo isso, mas a minha sensação é a mesma. Então eu vejo empresas muito grandes que teriam que ter uma capacidade muito boa de entregar conteúdos incríveis e que você vai, 1 para isso, 2 para aquilo. Né? Você fala, cara, esquece, sai disso. A gente fez uma série de estudos recentes lá no grupo, na LWSA, e a gente pegou um caso de um cliente que ele estava 2 anos, quase 3 anos investindo na tecnologia proprietária, tentando desenvolver a IA dele. Exatamente nisso. Aí, com o advento agora do ChatGPT, falou, bom, vamos fazer alguns testes. E aí ele demorou muito tempo para chegar num nível razoável, com um investimento gigantesco, para chegar num nível razoável. A hora que ele começou a utilizar já uma tecnologia completamente diferente, com uma outra estratégia, em poucas semanas ele conseguiu superar o trabalho de praticamente 3 anos e investimento altíssimo. Então, esse daqui é uma grande ruptura no que estava acontecendo, né? E acho que isso tornou mais acessível também para os pequenos. Do pequeno, contexto é extremamente importante, né? E acho que para qualquer tipo de atendimento, a capacidade da IA hoje de entender o contexto é sensacional. E aí é onde a gente faz o híbrido de automações. Por quê? Eu jogo o cara para uma conversa com a IA, detalhe o que tem que ser feito, chamo uma automação, a automação me traz dados de outros sistemas, complementa o meu contexto e eu devolvo para a IA com um contexto mais completo para ele poder desenrolar dali para frente. Então, acaba virando meio que um looping, né? Eu envolvendo a IA para conversar com o consumidor e disparando eventos em paralelo para poder complementar contexto para resolver o problema de forma muito mais personalizada. É isso aí. Para a gente encerrar aqui, pessoal, tá dando nosso tempo, eu queria saber dessa mesma questão de vocês aí, o pré-venda, a prospecção do cliente. Como que eu vou acertar com uma IA, uma grande base de dados, sem ser abusivo, sem parecer que estou invadindo o espaço daquela pessoa e realizar a venda, concretizar essa venda?
Eu acho que muito disso está na hiperpersonalização. Então, o fato de poder entender esse cliente agora de forma prévia ali, vamos colocar assim, né? Eu consigo tomar decisões até de abordagem por perfil de cliente. Então, eu consigo entender que o cliente A gosta de ser abordado no WhatsApp. Eu consigo entender que um cliente B, ele quer a comodidade de receber uma ativação quando ele está perto de uma loja física ou quando ele está na casa dele, ou um horário específico. Então, eu acho que a gente tem uma grande lição de casa como varejista, que é entender e ter essa responsabilidade de usar esse dado da melhor forma possível, enquanto não vem grandes leis estruturais, aí, principalmente de uso de IA, de entender qual é a forma com o máximo de coerência possível e tentar aplicar o uso dessas inteligências com moderação, né? Acho que com controle e de fato entendendo por onde esse cliente quer ser ativado e como ele quer ser ativado. A pior coisa da vida é você estar aqui o dia inteiro recebendo uma mensagem, um SMS, um não sei o que, você dá um passo na rua. Não sei se o LinkedIn como que tá hoje. Não faz sentido. É terrível. O LinkedIn eu não uso. Eu abro só para ver feed e fecho. É isso. Porque a quantidade de prospecção é absurda. É absurda. Eu acho que esse daí... Eu só vou dar um passo atrás, porque a hiperpersonalização, acho que ela consegue endereçar tudo isso que o JP falou. Mas dando um passo atrás... A gente precisa, acho que como empresa, em qualquer setor, e varejo não é diferente, é pensar em não vender toda hora. Porque se a gente está ali toda hora batendo, então eu vou falar um pouco mais sobre os fundamentos de relacionamento com o cliente, eu preciso gerar conexão com ele. E como que eu gero conexão? Como que a gente consome? No final das contas, a gente precisa de conteúdo relevante para nós. De onde vem? Eu preciso entender o que o Bruno quer, o que o Rodrigo quer, enfim... E aí eu consigo personalizar um pouco melhor essa comunicação. Mas não no sentido de toda hora estar querendo vender para ele. Eu preciso primeiro me relacionar, preciso gerar esse canal com o cliente. Então, gerar conteúdos relevantes. Lógico, vou entender quem é o JP, vou colocar aqui tudo que é relacionado ao mundo do JP. Gerar conteúdos relevantes para isso e fazer uma caminhada dentro de uma jornada para chegar no momento e falar assim, bom, agora olha aqui um produtinho para você. Isso se conecta, isso aqui aumenta muito a taxa de conversão, isso aumenta muito o engajamento no relacionamento consumidor-empresa, né? Então, acho que tem essa questão aqui, um fundamento anterior de marketing aqui, que acho que todo mundo tem que ficar um pouco ligado e não toda hora tá querendo prospectar cliente, vender a todo momento, né? Eu concordo também totalmente, né? Eu vejo a personalização e a hiperpersonalização, né, ainda... como um grande sonho, na verdade, né? Eu acho que toda empresa sonha poder fazer isso. Poucas efetivamente fazem isso. Acho que muito poucas. As que basicamente nasceram no mundo digital, né? E que têm a personalização como um fator chave do negócio. Essas fazem isso muito bem. Mas a grande maioria está passando por uma fase de tentar chegar lá, né? De tentar chegar lá. De aprender, de né? Aprender, inclusive, exato, JP, inclusive aprender como chegar lá, né? E passa necessariamente por programas de marketing, né? Pré-vendas, mais especificamente programas CRM, né? De relacionamento com o consumidor. E eu vejo que também aí entra também a diversidade de negócios, né? Eu vou dar o exemplo da nossa operação. A gente trabalha com notebooks e smartphones, basicamente carro-chefe, né? E então não tem uma recorrência tão alta esse tipo de produto, né? Então a gente troca um smartphone a cada, 2 anos ou 3, né? Ou quando é roubado, né? Exato. Aí reduz. Se for um tempo menor que isso, é porque houve algum problema, né? Ou você foi roubado, ou enfim, o que caiu no chão, quebrou e tal. Então a recorrência nossa, e de notebooks é mais ainda, né? Então a gente troca um notebook, a cada 4, 8 anos, 7 anos talvez, né? Então, quando você tem uma operação de e-commerce que a recorrência é muito forte, muito rápida e tal, ela tem uma dinâmica maior, eu creio que seja mais fácil chegar nesse caminho, né, da hiperpersonalização. Quando a gente não tem isso, né,
quando você não tem, você trabalha numa categoria que você não tem essa recorrência, se torna mais difícil. Eu até me lembrei aqui, né, a gente estava falando de e-commerce, só fazendo um parênteses. A semana passada eu estava com uma colega no painel também de um evento e ela vendia vergalhão de aço pelo e-commerce, né? Então, a gente estava participando de um painel, eu vendendo consumer electronics e tal, e produtos de tecnologia, uma outra vendendo vergalhões de aço pelo e-commerce, e um cara que vendia frutas frescas. Frutas não, verduras frescas, né? Então, a recorrência de um era semanal, a minha a cada 4 anos, e o vergalhão de aço a cada 15 anos. Então, você fala assim, bom, então eu acho que, para resumir a história, eu diria assim, que é o ideal a gente chegar nessa personalização, hiperpersonalização. Esse é o grande ideal, mas é um caminho longo até lá, é um caminho caro até lá, e depende muito também do negócio de cada, né, de cada loja, de cada... Estratégia de cada um. A estratégia de cada um, né? A gente lá, eu tenho que me desdobrar, né, para manter um relacionamento, Rodrigo, com o consumidor que comprou meu produto hoje. Eu sei que ele vai comprar daqui 3, 4 anos, né? Então, e eu concordo totalmente com você, eu não posso ficar vendendo para esse cara, acabei de vender para ele, né? Não faz sentido nenhum. Você tem que se fazer importante e fazer esse cara lembrar de você daqui a 4 anos, né? Então, como eu atinjo ele de uma forma que daqui a 4 anos ele olha e fala, lembre. Eu vou lá. Exato. Ele lembre, né? Além da qualidade do produto ali, não teve problema, é que ele lembre e fala, pô, vou... Não, e você deve ter lá dentro quem compra para game, quem compra para trabalho, quem compra para trabalho com vídeo, para áudio, para trabalho executivo. E que também são conteúdos diferentes nesse negócio, né? Exato. Acho que são boas questões. É aí o grande desafio, né? Acho que é aí. Para quem eu vendo, o que eu vendo e como eu vendo. É isso. E como eu gero conteúdo relevante para eles, para manter esse relacionamento, exato, né? Exato. Mas, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente persegue, né? Eu durmo à noite, às vezes, pensando nisso e acordo no outro dia pensando nisso também. Eu vou dizer que eu já acordei de madrugada com ideias geniais. Minha esposa que me perdoe. Eu acordei de madrugada. Eu preciso ir até o escritório que eu tive uma ideia genial. Eu já fiz isso. De sair de madrugada, 2, 3 horas da manhã, correr pro office e falar assim, agora eu preciso escrever isso, não vou esquecer. Aí eu vou, faço e volto para casa. Eu já fiz isso algumas vezes. Mas vamos chegar lá, eu acho. Assim, também como padrão. Eu acredito como padrão, em algum momento... Bruno, a gente, quer dizer, as companhias, empresas e tal, eu creio que elas vão chegar assim num modelo de hiperpersonalização, tanto de pré-venda, quanto durante a venda, quanto pós-venda também, né? Durante toda essa jornada, né? E quando a gente chegar lá, vai ter uma coisa melhor que a gente vai voltar aqui para falar. Que a gente começa de novo. É um ciclo sem fim. Tecnologia é isso. É. Foi uma honra estar com vocês aqui, pessoal. Valeu. Prazerzaço. Espero poder revê-los em eventos, entrevistas até Inside. Brigadão aí, viu? Boa. Obrigado. Obrigado, Valeu, Bruno. gente. Valeu. Obrigado, valeu.